Você já se pegou pensando em como realmente entender a Bíblia de uma maneira mais profunda e transformadora? Não é segredo que esse livro sagrado é mais do que palavras em papel. É a própria mensagem de Deus para nossas vidas. Mas muitas vezes, nos deparamos com passagens difíceis ou nos sentimos perdidos sobre por onde começar. A boa notícia: existem 10 estratégias extraordinárias que podem revolucionar o seu jeito de estudar a Bíblia. Esse método vai te ajudar a se aprofundar de verdade nas Escrituras, a encontrar respostas para suas dúvidas e, mais importante, a transformar o que você lê em ações práticas no seu dia a dia. Chega de leituras superficiais ou de sentir que algo está faltando no seu estudo. Se você quer que a Bíblia faça sentido de verdade e traga uma mudança real na sua vida, está no lugar certo. Pegue caneta e papel. Essa aula teológica e profunda é totalmente gratuita para você que já acompanha ou está chegando agora no canal. Estratégia de número 1. Busque a orientação divina antes de começar. Antes de abrir a Bíblia, você já parou para pensar em como é importante pedir a ajuda de Deus? Talvez você já tenha feito isso algumas vezes, ou quem sabe nunca pensou nisso, mas acredite, esse é um passo essencial para quem deseja realmente entender as Escrituras. Imagine só, a Bíblia não é um livro comum, como um romance ou um manual de instruções. Ela é a palavra de Deus. Por isso, quem melhor para nos ajudar a entender do que o próprio autor, não é? Quando você começa a leitura pedindo a orientação divina, está convidando o Espírito Santo para ser o seu guia nesse estudo. E acredite, isso faz toda a diferença. Mas como eu faço isso? Simples. Antes de começar a ler, feche os olhos e faça uma oração sincera. Não precisa ser longa ou complicada. Algo como: Senhor, eu vou abrir a tua palavra agora e preciso da tua ajuda para entender o que o Senhor quer me ensinar hoje. Ilumina a minha mente, abra o meu coração e me guia durante esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Viu como é fácil? Esse momento de oração prepara o seu espírito, sua mente e seu coração. E não é só sobre entender as palavras da Bíblia, mas sim sobre sentir a presença de Deus ao longo do estudo. Agora, um detalhe importante. Você pode estar pensando: mas eu já estudei a Bíblia sem orar antes e entendi bem o que li. Claro, você pode até entender, mas pedir a orientação de Deus vai além do entendimento intelectual. A oração convida Deus a revelar verdades profundas, tocar o seu coração e transformar sua vida com as lições que você vai aprender. Olha só o que está escrito em Tiago 1, verso 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Esse versículo nos lembra que Deus está sempre disposto a nos dar sabedoria se pedirmos. Então, por que não pedir? Ele vai te ajudar a enxergar o que talvez passe despercebido, vai te fazer compreender passagens difíceis e te guiar para aplicar o que aprendeu no dia a dia. Estratégia de número 2. Estude com o propósito de transformação, não apenas informação. Você já se perguntou por que está estudando a Bíblia? É só para conhecer mais sobre as histórias, aprender sobre os personagens ou descobrir curiosidades? Tudo isso é bom, claro, mas o verdadeiro propósito do estudo bíblico vai muito além da simples informação. O que Deus realmente quer é que o estudo da sua palavra transforme a nossa vida. Pense comigo. De que adianta você saber de cor os versos bíblicos e entender as profecias, mas nada disso causar uma mudança no seu comportamento, nas suas escolhas, na sua maneira de tratar as pessoas ou até na sua fé? A Bíblia não foi escrita para ser apenas um livro de conhecimentos interessantes, mas para ser uma ferramenta de transformação. Mas o que isso quer dizer na prática? Quando você abre a Bíblia, o foco deve ser mais do que simplesmente entender o texto. A pergunta que você precisa fazer enquanto lê é: como isso pode transformar minha vida? Ou seja, o que Deus quer me ensinar aqui que pode fazer eu ser uma pessoa melhor? Como posso aplicar isso no meu dia a dia? Por exemplo, ao ler sobre o perdão, não basta entender o conceito. O desafio é: como posso perdoar alguém que me magoou? Como posso aplicar o perdão nas minhas relações? Esse é o poder de transformação que a Bíblia traz. Cada estudo deve gerar ação, e não ficar apenas na teoria. Aqui vai um ponto essencial. Ler a Bíblia só por ler pode acabar sendo cansativo. Pode parecer um dever, algo que você faz por obrigação ou rotina. Mas quando você lê com o coração aberto, querendo que Deus trabalhe em você, o estudo se torna vivo, dinâmico. Não é mais apenas um texto antigo, mas sim a voz de Deus falando diretamente com você. O próprio Tiago, lá em Tiago capítulo 1, verso 22, deixa um aviso importante. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ele está dizendo que ouvir e saber não é suficiente. É preciso viver o que você aprende.
Então, como fazer isso? Primeiro, leitura com propósito. Toda vez que você for estudar, peça para que Deus te mostre o que precisa mudar na sua vida. Leia com atenção, e quando algo falar ao seu coração, pare um momento e reflita: o que eu posso fazer de diferente a partir disso? Segundo, anote suas decisões. Depois de estudar, anote em um caderno ou no celular. Hoje aprendi que preciso ser mais paciente no trânsito, ou preciso dedicar mais tempo à oração. Isso te ajuda a lembrar e aplicar. Terceiro, ore sobre o que aprendeu. Depois do estudo, peça a Deus que te dê forças para aplicar o que você acabou de aprender. Afinal, não é fácil mudar, mas com a ajuda dele, tudo é possível. E não se preocupe em ser perfeito logo de cara. A transformação é um processo. A cada vez que você estuda e se esforça para aplicar os ensinamentos, você está crescendo e se aproximando mais de Deus. O importante é não ficar apenas na teoria. Se esforce para viver o que aprendeu gradativamente pela graça divina. Estudar a Bíblia vai muito além de conhecer histórias e versículos. O verdadeiro objetivo é permitir que Deus use sua palavra para transformar sua vida. Então, na próxima vez que você abrir a Bíblia, lembre-se, não é só sobre saber mais, mas sobre ser mais parecido com Cristo, mais paciente, mais amoroso, mais cheio da graça de Deus. O que você lê deve impactar quem você é e como você vive. Estratégia de número 3. Contexto é fundamental. Você já pegou um versículo da Bíblia, leu, e ficou com aquela sensação de que algo não fazia sentido? Ou talvez ouviu alguém usar um versículo e pensou: espera, será que é isso mesmo que esse texto quer dizer? Isso pode acontecer porque, muitas vezes, os textos são tirados do contexto, e isso pode mudar completamente o significado da passagem. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você está lendo uma carta enviada para você. Mas, em vez de ler a carta toda, você pega só uma frase do meio e tenta entender o que a pessoa quis dizer. Sem saber o que veio antes ou depois, fica difícil, né? É exatamente assim com a Bíblia. Cada versículo faz parte de uma história maior, com propósito e uma mensagem que se desenrolam ao longo dos capítulos. Entendendo o contexto. O contexto é o que dá sentido completo ao que estamos lendo. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Se pegar só uma peça isolada, você pode até ver parte da imagem, mas não vai entender o todo. Da mesma forma, ao estudar a Bíblia, precisamos considerar o que vem antes e depois do versículo. Leia o capítulo completo ou até os capítulos anteriores e posteriores. Assim, você entende melhor o raciocínio do autor. O público-alvo, quem escreveu, para quem ele estava escrevendo, era para um povo específico, como os israelitas, ou é uma mensagem mais ampla, para todos? O contexto histórico. Em que momento da história isso foi escrito? Quais eram os desafios, costumes e problemas daquela época? Saber disso ajuda a esclarecer por que certas coisas foram ditas. Aqui vai um exemplo prático. O texto de Filipenses 4, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo como se ele significasse que podemos fazer qualquer coisa, como ganhar uma corrida ou conseguir um emprego, só porque Deus está conosco. Mas, se você ler o contexto, vai perceber que Paulo estava falando sobre como ele aprendeu a estar satisfeito em qualquer circunstância, na riqueza ou na pobreza. O versículo não quer dizer que Deus nos fará vencer em tudo, mas que ele nos dá forças para enfrentar qualquer situação. Por que o contexto é tão importante? Quando você entende o contexto, fica mais difícil cair em interpretações erradas ou manipulações. Infelizmente, muitos pegam partes isoladas da Bíblia para justificar comportamentos ou ideias, e isso pode ser perigoso. O contexto nos protege contra isso, ajudando a ver o verdadeiro significado do que Deus quer nos ensinar. Dicas para entender o contexto melhor. Leia o texto completo. Sempre que encontrar um versículo interessante, leia o capítulo inteiro para ver o quadro maior. Use diferentes traduções. Às vezes, a forma como uma tradução coloca as palavras pode confundir. Comparar diferentes traduções da Bíblia pode te ajudar a ver o sentido mais claro. Use ferramentas de estudo. Comentários bíblicos, dicionários e até aplicativos de estudo podem oferecer explicações valiosas sobre o contexto histórico e cultural de cada passagem. Ler a Bíblia com atenção ao contexto é como colocar as peças de um quebra-cabeça no lugar certo. Isso te dá uma visão clara e completa da mensagem de Deus. Quando você não se prende a um único versículo isolado, mas entende o que o autor queria dizer dentro de toda a história, sua compreensão das Escrituras se aprofunda, e você evita mal-entendidos. Então, da próxima vez que abrir a Bíblia, lembre-se, o contexto é fundamental. Estratégia número 4. Compare Escritura com Escritura.
Quando você está estudando a Bíblia, já percebeu que, às vezes, um versículo te deixa com uma dúvida, mas outro versículo lá na frente parece responder ou esclarecer? Isso é porque a Bíblia é um livro incrivelmente interligado. Ela não foi escrita como textos isolados. Ao contrário, suas mensagens se conectam de forma surpreendente. Por isso, uma das melhores maneiras de entender um trecho difícil ou profundo da Bíblia é comparar esse texto com outras passagens. Pense assim: a Bíblia é como um enorme quebra-cabeça, e cada versículo é uma peça. Se você tentar entender uma peça isolada, sem olhar para o todo, pode acabar com uma interpretação distorcida. Mas quando você compara escritura com escritura, ou seja, busca outros textos que falem sobre o mesmo assunto, começa a montar a imagem completa. Isso te ajuda a encontrar harmonia no que a Bíblia ensina. Por que comparar é tão importante? A Bíblia nunca se contradiz. Mesmo que, à primeira vista, alguns textos pareçam dizer coisas opostas, quando você estuda mais a fundo, percebe que eles se complementam. Ao comparar diferentes passagens, você pode evitar mal-entendidos e chegar à interpretação correta. Aqui vai um exemplo clássico. No livro de Efésios 2, versos 8 e 9, Paulo diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, e não pelas nossas obras. Alguém pode ler isso e pensar: então, não importa o que eu faço, minhas ações não têm influência sobre minha salvação. Mas aí, se você for para Tiago 2, verso 17, ele diz: a fé sem obras é morta. E agora? Parece uma contradição, certo? Mas, ao comparar essas passagens, você percebe que Paulo estava enfatizando que a salvação vem de Deus e não podemos ganhá-la por nossos próprios méritos. Já Tiago estava dizendo que, se a sua fé é verdadeira, ela naturalmente produzirá boas obras. Ou seja, as obras são o resultado da fé, e não o meio para alcançar a salvação. Como comparar as Escrituras na prática? Estude por temas. Se você está curioso sobre um tema específico, como perdão, graça ou segunda vinda de Cristo, pesquise todas as passagens que falam sobre isso. Assim, você terá uma visão completa do que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Use referências cruzadas. Muitas Bíblias têm pequenas notas nas margens com referências a outros versículos que tratam de temas semelhantes. Essas referências te ajudam a conectar um texto ao outro. Leitura com método histórico-gramatical. Esse método de estudo consiste em buscar o sentido original das palavras e textos no seu tempo, considerando a gramática e a história. Isso te ajuda a entender cada texto no contexto e também a comparar de forma mais precisa com outros textos semelhantes. Aqui vai outra dica. Muitos estudiosos usam o princípio de Isaías 28:10, que diz: porque é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso quer dizer que a verdade bíblica não está toda concentrada em um único lugar. Deus espalhou seu conhecimento ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É como seguir pistas que, juntas, revelam uma verdade maior. Cuidado com interpretações isoladas. Muitas heresias ou falsas doutrinas surgem porque as pessoas se concentram em apenas um versículo, sem verificar o que o resto da Bíblia diz. Por exemplo, algumas crenças distorcidas surgiram ao pegar textos fora de contexto e não compará-los com outros que trazem mais clareza. Por isso, não tire conclusões precipitadas com base em um único versículo. Sempre busque outras passagens que confirmem ou expliquem melhor o assunto. Ferramentas que podem te ajudar. Concordâncias bíblicas. Elas mostram onde determinadas palavras ou temas aparecem em diferentes partes da Bíblia. Isso facilita muito o processo de comparação. Estudo por tópicos. Existem guias de estudo bíblico por tópicos que te levam a todas as passagens que falam sobre o mesmo tema. Aplicativos bíblicos. Muitos aplicativos e sites oferecem ferramentas que ajudam a encontrar passagens relacionadas. Comparar escritura com escritura é como montar um grande mosaico. Cada versículo que você estuda se encaixa em uma verdade maior que Deus está revelando. Ao fazer isso, você evita cair em interpretações erradas e consegue entender com mais profundidade o que Deus está te ensinando. Então, sempre que estiver em dúvida sobre um texto ou quiser aprofundar seu estudo, lembre-se de procurar outros versículos que tratam do mesmo tema. A Bíblia é sua auto-intérprete. Estratégia de número 6. Esteja aberto ao ensino do Espírito Santo. Agora, vamos falar sobre algo fundamental para qualquer pessoa que deseja estudar a Bíblia de maneira profunda e transformadora: estar aberto ao ensino do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes, tentamos entender tudo por nós mesmos, usando apenas a lógica ou nosso conhecimento, mas esquecemos que há algo muito mais poderoso à nossa disposição: a orientação divina. O Espírito Santo está sempre pronto para nos guiar,
se estivermos dispostos a ouvi-lo. Receptividade ao Espírito. Deixe o Espírito Santo iluminar sua mente. Em João 16, verso 13, Jesus promete que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. Isso significa que não precisamos contar apenas com nossa própria capacidade para compreender as Escrituras. O Espírito Santo age como um professor, nos revelando o que precisamos entender e aplicando essas verdades diretamente em nossas vidas. Mas para isso acontecer, temos que estar abertos e receptivos. Muitas vezes, estamos com a mente tão ocupada ou cheios de nossas próprias ideias que não deixamos espaço para que o Espírito nos ensine. Já passou por isso? Você está lendo, mas parece que nada faz sentido? É nessa hora que precisamos parar e orar, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Ele sabe o que precisamos aprender e quando estamos prontos para entender. Dica prática: sempre que começar seu estudo da Bíblia, peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente e te guie. Mesmo em passagens que você já leu antes, ele pode te mostrar algo novo e profundo. Seja humilde o suficiente para permitir que ele seja seu guia. Humildade no aprendizado. Sempre há mais a aprender. Aqui vem um ponto importante: humildade. Você já deve ter percebido que, por mais que a gente estude a Bíblia, sempre há algo novo para aprender. A palavra de Deus é viva, Hebreus 4, verso 12, e sempre se revela de maneiras diferentes conforme crescemos espiritualmente. Isso significa que nunca chegamos ao fim do nosso aprendizado. Às vezes, podemos cair na armadilha de achar que já sabemos o suficiente ou que dominamos certos assuntos bíblicos. Mas aí entra o Espírito Santo para nos lembrar: sempre há mais. Ele nos convida a ter uma atitude de humildade, reconhecendo que a interpretação correta das Escrituras não vem só de estudo acadêmico ou de inteligência, mas sim de uma dependência contínua de Deus. Dica prática: ao ler um versículo que você já conhece, pergunte ao Espírito Santo: o que mais o Senhor quer me mostrar hoje? Assim, você sempre se mantém numa postura de aprendizado e crescimento. Confie no Espírito Santo para guiar seu entendimento. O estudo da Bíblia não é apenas um exercício intelectual, é uma jornada espiritual. E nessa jornada, o Espírito Santo é o guia que Deus nos deu para caminhar ao nosso lado. Seja receptivo a Ele, abra seu coração para o seu ensino e confie que Ele sempre vai te levar mais fundo no entendimento da palavra. Assim, seu estudo da Bíblia será transformado, não apenas em conhecimento, mas em uma experiência de vida e de comunhão com Deus. Estratégia de número 7. Aplique o que você aprende à sua vida diária. Estudar a Bíblia é mais do que adquirir conhecimento. É sobre transformação de vida. Deus não quer apenas que você entenda o que está escrito, mas que você viva de acordo com esses ensinamentos. Não adianta ler sobre fé, amor, paciência e obediência se isso não se traduzir em mudanças reais no seu dia a dia. O verdadeiro poder do estudo bíblico está em aplicar o que você aprende. Aqui está o grande segredo: a Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, foi escrita para ser vivida. Cada versículo, cada ensinamento, é uma orientação prática para te ajudar a ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo, e a viver de uma maneira que glorifique a Deus. Por que aplicar é tão importante? Se você estudar a Bíblia sem intenção de colocar em prática o que aprendeu, será como olhar no espelho e esquecer o seu reflexo logo depois. Tiago 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. A ideia aqui é clara: de nada adianta ouvir, estudar, ler a Bíblia se isso não impactar suas atitudes, suas decisões e suas ações. Como aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia? Identifique o que Deus está te ensinando. Durante o seu estudo, esteja atento ao que Deus está falando diretamente para você. Algumas passagens vão saltar aos seus olhos e tocar o seu coração de maneira especial. Às vezes, será um versículo sobre perdão. Outras vezes, será uma lição sobre fé ou generosidade. Sempre pergunte a si mesmo: o que Deus quer que eu aprenda e pratique com este texto? Coloque em prática imediatamente. Quando Deus te mostra algo, não espere. Aplique o que você aprendeu assim que possível. Se você leu sobre perdão, reflita se existe alguém em sua vida com quem você precisa acertar as coisas. Se leu sobre generosidade, veja como você pode ajudar alguém ou contribuir com seu tempo, recursos ou apoio. Não adie as mudanças que o Espírito Santo está te chamando a fazer. Quanto mais rápido você age, mais fácil será incorporar esses hábitos em sua vida. Faça uma mudança de cada vez. A Bíblia tem muitas lições, e pode parecer desafiador aplicar tudo de uma vez. O segredo é focar em uma coisa de cada vez. Se durante o estudo, um tema específico chamou sua atenção, trabalhe nisso por um tempo. Aos poucos,
você vai perceber que essas pequenas mudanças se acumulam e transformam sua vida de maneira significativa. Mantenha um diário espiritual. Uma forma prática de aplicar o que você aprendeu é manter um diário espiritual. Nele, você pode escrever as lições que Deus tem te ensinado, como planeja aplicá-las e o que acontece depois que coloca em prática. Esse diário será uma ferramenta poderosa para ver seu crescimento ao longo do tempo. Além disso, registrar suas reflexões te ajuda a ficar mais consciente de como Deus está moldando sua vida através do estudo da Bíblia. Exemplo prático. Suponha que você leu o versículo de Filipenses 4, verso 6, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Talvez você esteja passando por um período de ansiedade e preocupação, e este versículo fale diretamente ao seu coração. O que fazer a partir daí? Primeiro, reconheça a área em sua vida onde a ansiedade tem tomado conta. Depois, aplique a lição. Quando sentir o peso da preocupação, ore imediatamente, entregando seus pedidos a Deus, com ações de graças. Ao longo dos dias, você perceberá como essa prática de oração vai transformando sua atitude diante das situações difíceis. Isso é aplicar a Bíblia de forma prática. A Bíblia como guia prático. Jesus nos deixou um exemplo claro de como a Bíblia deve ser aplicada no dia a dia. Ele não apenas conhecia as Escrituras, mas vivia cada uma delas. Em Mateus 7, versos 24 e 25, ele compara quem ouve suas palavras e as coloca em prática com um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vêm as tempestades da vida, essa casa permanece firme. O ponto é claro: a prática das Escrituras te dá uma base sólida para enfrentar qualquer desafio. O que acontece se você não aplicar o que aprendeu? Se você estudar a Bíblia e não aplicar o que aprendeu, sua vida espiritual pode se tornar estagnada. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas só exerce poder transformador quando permitimos que ela molde nossas atitudes, decisões e comportamentos. A falta de aplicação também pode levar à hipocrisia, onde você sabe o que é certo, mas não vive de acordo com o que aprendeu. Mateus 23, verso 3 adverte sobre aqueles que falam da palavra, mas não a praticam. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não os querem mover nem com o dedo. Jesus criticou os líderes religiosos da época por não viverem o que ensinavam. Não caia nessa armadilha. A aplicação traz crescimento espiritual. Quando você começa a aplicar o que aprendeu na Bíblia, perceberá um crescimento espiritual significativo. Aos poucos, sua fé será fortalecida, sua paciência será testada e expandida, e sua vida se alinhará mais com os ensinamentos de Cristo. É como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte você fica. Deus te dará mais sabedoria e entendimento à medida que você for fiel no que já aprendeu. Dicas práticas para aplicar o que você aprende. Reflita sobre cada lição. Pergunte-se: como posso aplicar isso no meu trabalho, nas minhas relações familiares ou em meu comportamento diário? Converse com alguém. Falar sobre o que você está aprendendo com outras pessoas pode te ajudar a refletir mais profundamente e a aplicar o que você aprendeu de forma prática. Um grupo de estudo bíblico ou uma conversa com um amigo pode ser um bom ponto de partida. Estabeleça metas específicas. Se o tema que você estudou é paciência, por exemplo, faça uma meta para ser mais paciente em situações que normalmente te irritariam. Aos poucos, esses exercícios diários moldam seu caráter. O estudo da Bíblia só é completo quando leva à prática. A Bíblia foi dada para transformar vidas, e essa transformação começa quando colocamos em prática o que aprendemos. Então, da próxima vez que você abrir sua Bíblia, leia com o propósito de viver aquilo que Deus está te ensinando. Quanto mais você aplicar, mais sua vida será moldada pelos princípios eternos da Palavra de Deus. Lembre-se, não é apenas sobre saber mais, é sobre viver melhor de acordo com a vontade dele. Estratégia de número 8. Compartilhe o que você aprende com outras pessoas. Um dos maiores presentes do estudo da Bíblia é o poder de compartilhar o que você aprendeu com outras pessoas. A palavra de Deus não foi feita para ser guardada só para nós mesmos, mas para ser dividida. Jesus nos deu uma missão clara: fazer discípulos e ensinar o que ele nos ensinou. Quando você compartilha as lições que aprendeu, não só fortalece sua própria fé, como também ajuda a espalhar o amor de Deus e a verdade da Bíblia para os outros. Por que é importante compartilhar? Você já percebeu que quando fala sobre algo que aprendeu, essa informação fica mais clara e se fixa melhor na sua mente? O mesmo acontece com o estudo da Bíblia. Quando você compartilha, você está consolidando o que aprendeu, ajudando outras pessoas a crescer espiritualmente, e até criando oportunidades para que Deus te mostre novas perspectivas através das conversas.
Em Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus nos deu a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Isso significa que compartilhar o que aprendemos não é apenas uma sugestão, é um mandamento. Estratégia de número 9. Seja constante e disciplinado em seus estudos. Uma das maiores chaves para se tornar um bom estudante da Bíblia é constância e disciplina. Não adianta apenas abrir a Bíblia de vez em quando ou quando surge um problema. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando você estuda a palavra de Deus regularmente. Assim como qualquer outra coisa na vida, aprender um instrumento, praticar um esporte ou dominar uma nova habilidade, estudar a Bíblia requer dedicação e consistência. Por que a constância é tão importante? Quando você se compromete a estudar a Bíblia regularmente, sua compreensão espiritual vai se aprofundando. A palavra de Deus é como um poço sem fundo. Quanto mais você mergulha, mais você descobre. Um estudo consistente permite que você veja o panorama geral das Escrituras, conectando temas, entendendo contextos e aplicando as lições em sua vida diária. Além disso, a constância no estudo bíblico faz com que a mensagem de Deus esteja sempre fresca na sua mente e coração. Quando estamos em contato regular com a Bíblia, somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, e isso nos ajuda a tomar decisões mais sábias, a enfrentar as dificuldades com fé e a crescer espiritualmente. Reserve um tempo e espaço tranquilos. A primeira coisa que você precisa fazer é separar um tempo só para o estudo da Bíblia. Nada de tentar ler um versículo enquanto assiste TV ou enquanto está no meio de outras tarefas. A ideia aqui é você realmente se desconectar das distrações e se conectar com Deus. Escolha um lugar calmo, onde você possa sentar, respirar fundo e se concentrar. E não precisa ser horas e horas. Se você conseguir separar 15 ou 30 minutos do seu dia, já vai fazer uma diferença enorme. A chave é ser intencional, ou seja, você decide que aquele momento é para o estudo, e nada mais. Dica prática: coloque seu celular no silencioso, desligue a TV e escolha um cantinho que te traga paz. Pode ser um quarto, um espaço na varanda, ou até mesmo um banco no parque. O importante é estar em um ambiente que te permita focar de verdade. E finalmente chegamos à estratégia de número 10. Faça perguntas ao texto. Você já pensou que, ao ler a Bíblia, fazer perguntas pode transformar completamente seu entendimento? Isso mesmo. Em vez de apenas ler o que está escrito, comece a se questionar sobre o que cada passagem realmente quer dizer. Perguntar ao texto é uma maneira poderosa de aprofundar seu estudo e permitir que Deus revele verdades profundas. Reflexão profunda. O que esse texto diz sobre Deus? Ao ler um versículo, pergunte-se: o que isso me diz sobre quem Deus é? Cada parte da Bíblia revela algo sobre o caráter, a vontade e o amor de Deus. Por exemplo, ao ler sobre a criação do mundo em Gênesis, você percebe o poder e a sabedoria dele. Em passagens onde Jesus cura pessoas, você vê sua compaixão e cuidado. Fazer essa pergunta ajuda você a conhecer mais o coração de Deus. O que o texto diz sobre o ser humano? A Bíblia nos mostra quem somos, nossas lutas, fraquezas e, ao mesmo tempo, nosso valor aos olhos de Deus. Quando você lê sobre os erros de personagens bíblicos, pode se ver refletido neles, o que te leva a aprender com os erros e acertos que Deus nos revela. Como isso se aplica à minha vida? Depois de entender o que o texto diz sobre Deus e sobre o ser humano, é hora de refletir: como posso aplicar isso na minha vida? A Bíblia não é só para ser lida, ela foi dada para nos transformar. Talvez você leia um texto que fala sobre perdoar, e isso te desafia a perdoar alguém em sua vida. Ou então você encontra uma passagem que fala sobre confiar em Deus, e isso te encoraja a entregar mais a Ele suas preocupações diárias. Essa técnica de fazer perguntas é conhecida como método socrático. Quanto mais você questiona, mais profunda é sua compreensão. A chave é não apenas aceitar as palavras, mas refletir sobre elas, questioná-las e buscar entender o que Deus quer te mostrar através de cada detalhe. Isso torna seu estudo muito mais ativo e dinâmico, transformando cada leitura em uma oportunidade de crescer espiritualmente. Chegamos ao final da aula, e espero que cada uma dessas 10 estratégias extraordinárias tenha despertado em você um novo olhar sobre como se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. A Bíblia, mais do que qualquer outro livro, tem o poder de transformar vidas. Mas essa transformação acontece de forma mais profunda quando nos dedicamos a compreendê-la verdadeiramente. Hoje, vimos que o estudo bíblico não precisa ser uma atividade monótona ou difícil. Pelo contrário, com este método dinâmico, você pode trazer mais vida ao seu estudo, fazendo perguntas ao texto, explorando contextos, conectando diferentes passagens e, o mais importante,
dependendo do Espírito Santo para iluminar seu entendimento. Essas estratégias foram projetadas para te ajudar a estudar a Bíblia de maneira mais envolvente, com intencionalidade e profundidade. Com elas, você não apenas ganha conhecimento, mas também permite que a palavra de Deus molde o seu coração e a sua vida. Agora, a questão é, como você vai aplicar essas estratégias no seu dia a dia? Lembre-se, a transformação acontece quando colocamos em prática o que aprendemos. Então, minha dica é simples: escolha uma ou duas dessas estratégias e comece a utilizá-las no seu próximo estudo bíblico. Aos poucos, essas práticas se tornarão parte do seu método, e você verá como sua compreensão da Bíblia vai se ampliar e como Deus começará a falar com você de maneiras ainda mais claras. Que essas ferramentas sejam uma bênção para a sua vida espiritual e que você continue crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor. O estudo da Bíblia deve ser uma prática contínua, e com essas estratégias extraordinárias, você está pronto para dar passos ainda mais profundos e transformadores. Fique com Deus e até a próxima!